Oi, olha eu aqui de novo, Suzane Dias, designer de interiores e colaboradora da Simoneto. E hoje eu vim aqui sanar uma das principais dúvidas, uma das mais antigas, mais polêmicas e mais frequentes dúvidas em relação a móveis sob medida. Então, afinal de contas, qual que é o melhor, MDF ou MDP? Por que raios e trovões existe essa diferença de material? Qual que é o melhor? Qual que é o pior? Qual que é o mais resistente? Ah não, MDP não, isso daqui eu não quero, esse é aglomerado. Não, melhor mesmo é MDF. Será que é verdade? Será que é isso mesmo? Então eu vou sanar aqui uma das principais dúvidas para a gente acabar de uma vez por todas essa grande objeção que existe aí em relação aos dois materiais. Estou aqui para responder uma das principais dúvidas, uma das mais antigas e frequentes dúvidas em relação ao MDP e MDF. E sabendo disso, nós mostramos para os clientes, né, a diferença entre uma e outra e quebrando algumas objeções muito frequentes e equivocadas em relação a uma ou outra, principalmente ao MDP. Mas é importante explicar mais ou menos um pouco da característica delas, da composição e da fabricação. Então, o MDP, esse daqui, caracterizado, você pode ver que a estética dele tem pedacinhos de madeira, e aqui o MDF, que é um pouquinho mais lisinho, né? Você não vê pedacinhos. E isso daqui já traz algumas objeções, algumas percepções equivocadas em relação à estética dela, e que por essa daqui ser mais lisinha e essa daqui ter pedacinhos, uma é melhor do que a outra. E não. A gente está aqui para quebrar algumas objeções e explicar de uma forma bem didática e bem tranquila para que você entenda a usabilidade de cada uma. E a diferença basicamente acaba sendo também a usabilidade e as duas são muito boas, tá? Qual que é a diferença basicamente da composição dela? Uma trata-se de fibras de madeira, são pedacinhos, né, fibras, pedacinhos bem pequenininho, quase o pozinho do MDF, que elas são prensadas de média densidade, uma característica, formando isso daqui. São várias camadinhas de fibras de madeira, que elas são prensadas, tá? E aí vão ter as faces delas, né? Mas o recheio, vamos dizer assim, é assim que vai ficar a composição. E o MDP, você pode ver que são pedacinhos, nós chamamos de partículas de madeira que também são colocados em camadas e são prensadas em média densidade, formando essa característica aqui, tá? Mas quebrando uma das principais objeções, qual que é o melhor e qual que é o pior? Não existe pior. Os dois são muito bons, o que vai diferenciar nessa composição é justamente a usabilidade. Acho que compensa aqui eu falar um pouquinho sobre o MDP, que eu acho que existe um grande preconceito em relação ao acabamento e o material dele. Muita gente confunde o MDP com o aglomerado. Muita gente acha que o uso do MDP é ruim porque estão comparando com o antigo e usado ainda aglomerado. Então, qual que é a principal diferença, de uma vez por todas aqui, para a gente sanar essa dúvida? Na fabricação e no próprio material. Então, por exemplo, o MDP, eles são partículas de madeira, são triturados, normalmente o pinus e o eucalipto. Eles são separados de forma organizada em camadas. Então, no meio você vê pedaços maiores e nas extremidades pedaços menores. Então, você vê que é bem organizado. E é misturado resina, cola, existe temperatura e alta pressão para achatar e transformar isso numa chapa. Qual que é a diferença do aglomerado? Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas o aglomerado não existe exatamente essa ordem. São restos, resíduos de madeira que é misturado com resina, com serragem, com cola, e tudo ali é prensado de uma forma não organizada, e aí são vendidos em placas, tá? Mas que não tem nada a ver com o MDP, por exemplo. Então, uma das principais objeções, eu acho que compensa a gente explicar um pouquinho dessa diferença, tá? No MDF, sim, normalmente é feito também com esse mesmo material de eucalipto e pinos, só que eles já são realmente triturados a ponto de tornar um pozinho, né, uma fibra. E ele também é prensado, como eu tinha falado antes, e tem aqui uma outra categoria, né, uma outra estética aqui, né, um outro resultado de material, tá? Agora, existem muitas variáveis que é importante a gente considerar e acaba que é mais pertinente para o uso de cada uma delas. Então, por exemplo, a utilidade de cada uma. Por ser fibra, ela acaba sendo talvez um pouquinho mais suscetível, um pouquinho mais sensível à umidade, por exemplo, do que o MDP.
O MDF costuma ter mais peso, porque é um material mais denso, né? Ele prensou materiais muito pequenos, se tornou um material mais denso, costuma ser mais pesado do que o MDP, por exemplo. Por ter essa quantidade diferente de material, acaba que, na questão mercado afora, o MDF acabou sendo um pouquinho mais caro em relação ao MDP. Mas aí muitas pessoas acreditam que nesse sentido um acaba sendo melhor do que o outro. E não. Com essa diferença de composição aqui, acaba que pode facilitar diferentes usos, tá? Nós utilizamos os dois para os nossos materiais. Agora, no questão de mercado afora, é claro que o MDF acaba sendo um pouco mais usado, inclusive nas marcenarias mais convencionais, que inclusive é mais fácil de achar maquinários para precisão de corte, diferentemente do MDP, que acaba que é necessário maquinários mais específicos para isso. Então a nossa indústria, que fica no Paraná e Ampere, tem maquinários, nós temos um complexo industrial que facilita o uso, o corte e o manuseio desses dois materiais. Só que existem muitas outras variáveis, como por exemplo a fita de borda, que é importantíssima a gente considerar na questão do acabamento, na usabilidade e na durabilidade dessas duas peças. Eu espero ter sanado uma das suas principais dúvidas, principalmente quebrando a objeção do MDP, tá? Muita gente confundindo com aglomerado, e que não, a gente já entendeu que não é a mesma coisa. Os dois materiais são muito bons, tá? Nós somos designers de interiores, nós somos qualificados e a gente está pronto para orientar vocês a ter uma melhor escolha em relação a acabamentos. Nós estamos seguros em poder te oferecer garantias, tá, e assistência para que você fique tranquilo em relação aos materiais e aos acabamentos. Qualquer dúvida que você tiver em relação a isso, deixa aqui nos comentários, tá? Deixa suas dúvidas, as suas indagações, que a gente está aqui para poder sanar as suas dúvidas e poder receber vocês da melhor forma para poder executar aqui seus móveis sob medida, tá bom?